Pessoal, vamos continuar aqui a ler o The Greek Myths, mais algumas histórias. A criação do homem e da mulher, esse capítulo, né, vai falar sobre isso. Também sobre a grande enchente e também transgressores e heroínas. Ele sempre traz aqui no começo do capítulo um quadro dos personagens que vão aparecer. Zeus, o rei dos deuses, Prometeu, que é aquele que vê adiante, né? Vê antes, que roubou o fogo dos deuses. Epimeteu, irmão do Prometeu, que é o que vê depois. Pandora, que é o presente de todos, né? O dom de todos os deuses, né? Cada deus olímpico deu uma contribuição. É a primeira mulher. Deucalion, que é o Noé grego. Pirra, a esposa do Deucalion. Pelasgo, que é o grego aborígene. Licão foi morto por Zeus, junto com seus filhos, por ter sido impiedoso. Calisto foi transformado em um urso. Calisto é mãe de Arcas. E Arcas é epônimo dos... é o que dá um nome, né? Para os Arcádios. Triptólemos, que ensinou a humanidade a cultivar cultivo, né? Helen, que é o filho de Deucalion e Pirra, é o epônimo dos gregos, helenos. É de Heleno, né, que vem o nome dos gregos, helenos. Meleagro, filho de Oineu, liderou a caçada ao javali da Calidônia. Atalanta, uma caçadora virgem, derrotada na corrida graças a uma maçã dourada. Sísifo, extremamente inteligente, e transgrediu a lei divina. Está sendo punido em Hades, né? No Hades. Salmoneu, que arrogantemente imitou Zeus e foi destruído então por um raio. Admeto, rei dos Ferai. A ele é oferecido uma chance de evitar a morte se ele pudesse encontrar alguém para tomar o lugar dele. Alceste, esposa de Admeto, que concordou em morrer no seu lugar. Primeira história, as 5 raças da humanidade. Lembra da teogonia? Que o Hesíodo fala disso? Ele fala de 5 raças, 5 seres, até o último, que é o atual, pro Hesíodo, a raça de ferro, né? Em que os homens são mortais, precisam trabalhar para viver,
tem uma vida breve. É o estágio mais decaído dessa em relação a outros seres, né? É o estágio que vivem os homens. Os seres anteriores, da idade do ouro, de prata, de bronze, a idade dos heróis, são outros seres, né? Os heróis são humanos, mas eles têm a idade deles, né? Aqui. Na Teogonia, Hesíodo contou as origens dos deuses. Já nos Trabalhos de Dias, ele conta o mito das 5 sucessivas raças de homens e o que aconteceu, ou vai acontecer com eles. Ele abre narrando como os olímpicos, deuses olímpicos, criaram a raça dourada de homens, que viveram na mesma época de Cronos. A raça era a idade de ouro, essa. A vida era perfeita. Eles eram felizes, não precisavam trabalhar ou cultivar. Não envelheciam e banqueteavam-se até que morriam, até que a morte chegava a eles na forma de sono. E eles continuavam vivendo como espíritos beneficentes. Aí essa raça dos homens da idade do ouro decaiu para a idade de prata, que era bem inferior à primeira. Os homens existiam como bebês por 100 anos. E ao alcançarem a maturidade, viviam brevemente. Angustiados, estúpidos, vidas estúpidas, cheias de híbris, de desmedida, né? Orgulho arrogante. E por serem arrogantes com relação aos deuses, Zeus os varreu e eles se tornaram espíritos do mundo subterrâneo. A idade seguinte, a do bronze, teve uma deterioração ainda maior, né, quando comparada à de prata. Esses homens tinham um relacionamento intrigante com as árvores. Esses homens eram feitos de madeira, descendiam de ninfas da árvore, ou eram feitos de lances, por isso que eram chamados de homens de aço. Eles usavam bronze para tudo, desde armas até arquitetura doméstica. Eram poderosos, violentos e causaram sua própria destruição. Então, os homens da idade de prata passavam 100 anos como bebês, como adultos, a vida era curta. E eles tinham a híbris, foram punidos por Zeus. Na idade do bronze, os homens usavam bronze para tanto armas como para arquitetura, e eram violentos e causaram sua própria destruição.
O declínio da humanidade não é linear, pois as coisas melhoram na quarta raça, a raça dos heróis, que lutaram em Tebas e em Troia, e são descritos como melhores e mais justos do que os da idade do bronze, idade anterior. Quando Homero conta a Ilíada e a Odisseia, ele está falando de homens muito anteriores à sua audiência. Passando para Hesíodo, porque, entendendo isso, essa diferença dos homens, personagens do Homero, para a audiência do Homero, usando Hesíodo para entender isso, a gente diria que é porque os heróis homéricos são da idade dos heróis, enquanto os homens, a audiência do Homero é da idade posterior, idade do ferro. Esses homens heróis eram melhores e mais justos até do que os homens que vieram antes deles, da idade do bronze, que eram simples guerreiros. Alguns desses heróis a eles foi permitido viver nas ilhas dos abençoados depois que morreram. Então chegamos à idade do ferro, que é o nosso mundo. Uma citação de Hesíodo, pessimista: eu desejo não estar nessa raça, que eu tivesse morrido antes, ou que ainda não tivesse nascido. Será que ele imaginava que depois da raça dos homens haveria uma raça, depois da raça de ferro, haveria uma raça melhor que a de ferro? Talvez sim, porque se você reparar, enfim, tá. O nosso tempo de sofrimento e morte, esse é o nosso tempo, e o futuro é ainda pior. Talvez a moralidade desintegre, talvez o mal floresça, e a eidós, a vergonha, e nêmesis, a indignação, que hoje inibe o comportamento ultrajante, talvez abandonem a humanidade. Vergonha e injustiça. Ele disse isso porque na história de Prometeu ele vai dar esses bens para os homens. Então ele já está adiantando o que vai vir na história posterior. Então nós ainda temos, ou lutamos para ter vergonha e justiça. Mas e se elas nos abandonarem? Como é que vamos viver? Vamos nos desintegrar. A moralidade vai desaparecer. Então, será que a humanidade pode ficar pior do que já é? Nessa visão pessimista? Que é a história do Prometeu. Fogo e mulher. Junto com essa tradição, corre outra na qual os primeiros seres humanos foram criados pelos titãs. Outra tradição. E viveram durante o reino de Cronos. Então, na história das 5 raças, a idade
de ouro viveu na época de Cronos. Agora, numa outra tradição, os humanos, os mortais, já viviam na época de Cronos. Em algumas versões, o Titã Prometeu, então o Titã é filho do céu e da terra, né? O Titã Prometeu aparece como o benfeitor da humanidade. Mas em tradições posteriores, ele é representado como o criador da humanidade, amoldando a partir de água e terra. Então tem tradições que dizem que o Prometeu é um benfeitor da humanidade, tradição mais conhecida, e para outras ele é o criador da humanidade. O grande dom de Prometeu para os humanos foi o fogo, mas ele veio com preço. Prometeu foi um grande trickster. Trickster é um nome conhecido, né? Difícil de ser traduzido. É um ser esperto, astucioso. O Prometeu, o nome dele significa o que vê antes. Mas, infelizmente, ele tinha um irmão estúpido, Epimeteu, aquele que vê depois. Hesíodo nos conta como em Mecone, perto de Corinto, houve um incidente no qual os deuses imortais dividiram um boi. Então os deuses imortais estavam repartindo um boi, né? Prometeu escondeu a carne no estômago do boi e escondeu os ossos na gordura de bela aparência. Então o Prometeu fez um monte de gordura, de aparência apetitosa, mas dentro dele escondeu apenas ossos. E num outro monte, um outro monte era formado pelo invólucro feio do estômago do boi, mas dentro tinha a parte boa do boi, a carne. Um monte ia para os deuses, outro para os mortais. Eles iam escolher. Essa era a esperteza do Prometeu. Zeus foi então convidado a escolher. E apesar dele ter percebido o truque, ele escolheu a porção não comestível. Os deuses não comem carne mesmo? Então os deuses não perderiam nada com essa escolha de Zeus. Além disso, Zeus estava dando corda para o Prometeu se enforcar. Se deixando enganar por ele, né? Se deixando enganar por ele. Isso explica, em termos mitológicos, né? Por que os gregos queimavam os ossos dos deuses em sacrifícios e comiam a carne? Por que nos sacrifícios os ossos e a gordura eram queimados para os deuses? Né? Porque o aroma subia e isso felicitava os deuses, e a carne ficava para os humanos.
Zeus não permitiu que esse engano, esse logro, não fosse punido. Por causa disso que Prometeu fez, Zeus tirou da humanidade o benefício do fogo. Então, o fogo que depois Prometeu vai dar para os humanos foi tirado dos humanos por causa de Prometeu, antes. Mas Prometeu se preparou para fazer novos truques. Você acha que ele vai ficar satisfeito? Deixa eu ver aqui, vai ver uma citação. Do Hesíodo, né? Abre aspas. Prometeu roubou o raio. Ele roubou o raio. De fogo. O escondeu numa férula oca. E Zeus, que troveja nos céus, sentiu no seu coração e furiosamente ao ver o raio de fogo entre os homens dado por Prometeu. Por causa dessa disputa dos Olímpicos com o Titã, sempre essa disputa, os humanos perdem o fogo, ganham fogo. Então, o que Zeus faria? Ele daria para os homens um mal para compensar o fato deles terem fogo. Pandora, a primeira mulher. Uma outra citação também do Hesíodo. Uma coisa diabólica. Diabólica não é uma boa palavra. Uma coisa perversa para o seu delírio, para o seu deleite. Um mal que deleita a mulher, não é? E todos vão amar esta ruína nos seus corações. Hefesto fez essa mulher da terra e da água, dando a ela uma face de deusa e a figura amável de uma garota virgem. Atena a adornou com lindos enfeites e a ensinou a arte da tecelagem. Afrodite colocou nela encanto, colocou encanto sobre a sua cabeça e também desejo doloroso e cuidados que abalam o corpo, se é que você me entende, né? Peitó, uma outra deusa, que é a persuasão sedutora, e as Cárites, as graças, deram a Pandora colares de ouro. As horas ou estações fizeram uma coroa de flores
e deram para ela. Hermes deu para Pandora mentiras, palavras persuasivas e modos espertos. E Hermes a nomeou Pandora, que significa o dom de todos. A doce armadilha estava completa. Mortais e homens ficaram maravilhados de ver aquela doce armadilha, mortal para homens. De Pandora vem toda a raça das mulheres. A mortal fêmea, a mortal raça das fêmeas e a tribo das viúvas que vivem com homens mortais e trazem a eles dano. Não há ajuda para eles nessa pobreza. As mulheres não ajudam na pobreza, mas rapidamente querem compartilhar da sua riqueza. Hermes foi designado para levar Pandora para Epimeteu, que esqueceu o aviso de Prometeu para mandar de volta qualquer presente de Zeus, pois se esse presente trouxesse mal para homens. Mas Epimeteu aceitou Pandora, só vindo a entender o mal que ela era tarde demais. O ver antes e o ver depois é coisa dos homens, né? Os homens se casam encantados pela mulher. Quando eles veem a mulher pela primeira vez, eles são Epimeteu. Depois é que eles vão ver o mal que ela é só. Aqui está dizendo, fazendo um comentário, né? Que eu costumava falar, né? Que se diz por aí que a Pandora tem uma caixa, né? E não tem em nenhuma história da mitologia grega a presença de uma caixa. O que se tem é a presença de vasos. Então a Pandora tinha um vaso ou um jarro, uma jarra, mas você pode chamar, você pode aceitar caixa, né? Porque os mitos eles podem ser reimaginados, né? Aí o autor aqui está dizendo, Pandora não tem uma caixa em grego, ela tem uma grande jarra de armazenagem chamada Pitos, né? Essa grande jarra de armazenagem é o Pitos. Mais uma citação do Exílio. Mas agora a mulher abriu a jarra e espalhou dores e males entre os homens. Dentro do jarro, dentro das paredes duras do jarro, permaneceu uma coisa: esperança.
apenas, que não voou para fora do jarro. A tampa impediu a esperança de voar, enquanto todos os outros voaram, as dores e os males. Milhares de problemas percorrendo a terra. As dores e males, pela interpretação do Jaturrano, né, que nós já vimos aqui quando comentamos o Exíodo, as dores e males eles voam porque eles chegam sem aviso para os homens. A esperança permanece presa. A esperança não é como a gente pensa, algo bom virá. A palavra eupis, grega, é mais como expectativa de que algo vai acontecer. Algo sempre vai acontecer. Enquanto estivermos vivos, algo sempre pode acontecer. As coisas mudam. Aí ele vai comentar essa esperança dentro do jarro. Ó. Isso é enigmático. Não há agora desesperança, porque ela está na jarra. Ou isso, ou os homens ao menos têm esperança e nada mais. Então, qual é a questão que ele coloca? Os homens têm ou não têm esperança? Porque ela está presa, ou porque os homens têm ao menos ela? O fato dessa expectativa estar presa na jarra, para ela não voar, também impede que os homens a vejam. Nós não sabemos o que pode acontecer, mas ela está ali. Sabemos que algo vai acontecer. Contudo, nós interpretamos isso, não, seja como for que interpretemos isso, o incidente foi custoso para todos. A humanidade recebeu muitos males. Nós temos dores, nós morremos, mas sabemos que algo sempre pode acontecer enquanto estamos vivos. E Prometeu recebeu uma punição pessoal por ter roubado o fogo, pois Zeus ordenou a Hefesto de prendê-lo no Monte Cáucaso, na Sítia, onde uma ave vem e come o seu fígado, que sempre se regenera toda noite. O mito de Pandora, frequentemente ele nos convida a compará-lo com a história hebraica de Eva, no Gênesis. Ambas essas histórias têm uma grande influência, porque elas aparentemente revelam a real natureza da mulher. A opinião popular usualmente mantém que Eva e Pandora, essas histórias, existem para avisar os homens sobre a perversidade feminina. Mas, na verdade, apesar das duas mulheres serem comparadas, elas são bem dissimilares no seu sentido original. E pelos séculos, Eva parece ter sido transformada na figura de Pandora.
A gente pode entender o Hesíodo dizendo que os mortais, eles precisam da mulher para continuar existindo. A mulher do lado deles, como uma mortal, né? E ela, então, a mulher, ela faz o homem procriar, né? Dá prole para o homem. Então dá problemas para os homens. Mas são problemas que são da vida do homem. Se a mulher é sedutora e ela engana um homem, na verdade não é para enganar o homem, é para fazer o homem seguir o seu caminho de se casar, de procriar, né? Não entendamos o Hesíodo como denegrindo a mulher, isso não existe aqui, mas entendamos como a criação do ser humano. Ele se apaixona, depois ele se desapaixona, mas ele está casado, ele tem que lidar com a família, lidar com filhos, ele tem que trabalhar para sustentar a família, ele vê os filhos crescendo, ele adoece, ele tem desentendimentos, ele morre. Há encantamento na vida desse homem, encantamentos, e há também sabores na vida desse homem, né? E alguns sabores são piores do que outros. Ele vai falar aqui, como o Velho Testamento, o épico babilônio de Gilgamesh e a mitologia de culturas da América do Norte, como eles, né? A mitologia grega também tem um mito da grande inundação. Aparece no Apolodoro, né? Esse mitólogo. Apolodoro diz que Prometeu teve um filho chamado Deucalion, que casou com Pirra, a filha de Prometeu, né? Casou com a prima. A Pirra é a prima do Deucalion. A filha de Prometeu e Pandora, a Pirra. Nessa versão contada por Apolodoro, ao invés de deixar que a raça de bronze, os homens da raça de bronze se destruam, como aparece no Hesíodo, como o Hesíodo conta, Zeus decide erradicá-los por um dilúvio. Então, como a gente tinha dito antes, no Hesíodo, os homens do bronze se destroem, né? Mas aqui, por Apolodoro, não, Zeus é que decide erradicá-los por meio de um dilúvio. Deucalion, que é o campeão da humanidade como Prometeu, ele é filho do Prometeu, que casou com a filha do Epimeteu. O Deucalion recebeu um conselho do pai. Ele construiu uma arca, colocou nela provisões,
né, uma arca não, uma arca, uma grande arca, colocou nela provisões e embarcou nela com a pirra. A chuva torrencial de Zeus inundou a maior parte da Grécia. E varreu toda parte, destruindo todos, menos aqueles poucos que foram para as montanhas. Corram para as montanhas. Deucalião flutuou na sua arca durante 9 dias e noites. E quando a chuva finalmente baixou e o nível da água diminuiu, o Deucalião ele pousou no Monte Parnaso. Lá ele fez um sacrifício a Zeus, Zeus mandou Hermes conceder a Deucalião o que quer que ele desejasse. Deucalião escolheu fazer humanos, que ele e Pirra fizeram, pegando pedras e atirando sobre suas cabeças. Essas pedras se tornaram homens. As pedras que o Deucalião jogou se tornaram homens. As pedras que a Pirra jogou se tornaram as mulheres. Outro mito de criação dos humanos. As pedras atiradas por Deucalião e Pirra. Prometeu foi apenas um dos muitos importantes agentes que trouxeram a cultura para os homens, né, segundo a mitologia. E a região da Arcádia tem a sua própria versão do surgimento da civilização. Pelasgos, uma outra história agora. Pelasgos foi o habitante original do país. Apesar de Pausanias comentar, uma citação de Pausanias. Parece mais provável que havia outras pessoas com ele, com Pelasgo. Ou sobre quem Pelasgo governaria? Então não pode ser só ele, né? Enfim, Pelasgo era filho de Zeus, alto, forte, bonito e um grande desenvolvedor da atividade social, inventando cabanas, ensinando as pessoas a vestirem peles de ovelha, túnicas com peles de ovelha, impedindo os homens de comerem folhas, gramas e frutas não comestíveis, e descobrindo o valor nutricional que palavra é essa? Será que é milho? O valor nutricional de alguns vegetais, né? Então Pelasgo governou os homens, os ensinou um lugar para morar, como comer, como se vestir. O que não comer.
O filho de Pelasgo, chamado Licaon, subsequentemente reinou sobre a Arcádia e teve uma variedade de mulheres, tendo então 50 filhos. Licaon teve 50 filhos, o filho dele. Deixa eu ver que palavra é essa, que é o que os homens podiam comer, que o Pelasgo deixou os homens comerem. Só continuando, Licaon continuou o desenvolvimento do pai dele, ao menos até que ele ou os filhos dele tentaram testar ou enganar Zeus, sacrificando uma criança e servindo sua carne a Zeus, numa transgressão terrível de todo o preceito de hospitalidade. E era uma criança que chegou do nada para eles, deveriam acolher, e eles mataram a criança. Os filhos do Licaon, Zeus não foi enganado. Raios acertaram os filhos de Licaon. Licaon foi transformado num lobo. Ou a própria existência da humanidade foi impactada com a enchente, a grande enchente de Deucalião. Por que Licaon fez isso, né? Ou os filhos dele fizeram isso com Zeus e com as crianças? Pausanias apresenta um diferente relato no qual Licaon matou uma criança humana no altar de Zeus, no Monte Licaios. E então foi subitamente transformado em um lobo. Tem um possível link entre o mito e o ritual aqui. Pois ritos violentos parecem ter sido performados no Monte Licaios, no segundo século do nosso século, né? Os adoradores participaram de atos de canibalismo, simbólica ou realmente. E o que quer que tenha acontecido, quem quer que seja que tenha comido a carne humana, desse se acreditava que se metamorfosearia em lobo. Apenas voltando para a forma humana, se ele tivesse encontrado uma forma de abster-se de comer carne humana durante 8 anos. Então, esses participantes do banquete no Monte Licaios, né, banquete canibal, viravam lobos e só voltariam a ser humanos depois de se absterem durante 8 anos. O homem-lobo deixou a comunidade, o que possivelmente reflete um rito de iniciação no qual os jovens arcádios deveriam gastar um período de tempo fora das fronteiras da Arcádia
antes de voltarem como cidadãos integrados. A filha de Licaon o que os homens podiam comer é nós, né? O que Pelasgo permitiu os homens comerem, né? A filha de Licaon, Calisto, foi uma das companhias de caça de Ártemis e jurou permanecer virgem. Calisto jurou permanecer virgem, mas Zeus caiu de amores por ela. Tem uma citação aqui. Vamos ver de quem é. Antes de ler a citação. O vídeo Metamorfose. Então, abre aspas. Ele disse, Eliseus, minha mulher nunca vai descobrir essa pequena traição. Ou, se ela descobrir, ó sim, o prazer vai compensar. Fecha aspas. Então, inevitavelmente, ele foi pego. E ele transformou Calisto num urso. Mas Ártemis atirou nela, que era antes uma companheira de caçada de Ártemis. Seja para agradar Hera, ou porque ela não preservou sua virgindade. Ela tinha jurado a Ártemis permanecer virgem, mas ela cedeu a Zeus, né? Então Ártemis matou por isso? Ou matou para agradar a Hera? Zeus enviou Hermes para resgatar o filho que Calisto teve dele, chamado Arcas. E Zeus transformou Calisto numa constelação da Ursa Maior, né? Arcas continuou o processo civilizatório. O seu povo mudou o seu nome para Pelasgos, de Pelasgos para Arcádios. Então os Arcádios vêm de Arcas, filho de Zeus com Calisto. Descendente de Prometeu e Epimeteu, né? Ele mudou o nome de Pelasgos para Arcádios, né? E introduziu o cultivo de plantas que ele aprendeu de Triptólemo, outro significativo agente aculturador. Quando Deméter, a deusa do cereal, estava buscando por sua filha Perséfone, depois de Hades a ter abduzido, ela, Deméter, foi para Queleu, buscou Queleu, que era o governante dos Eleusinos. Ou era isso, ou era um camponês pobre.
Queleu a recebeu com hospitalidade, né? Recebeu com hospitalidade a Deméter. E algumas mulheres na casa convidaram Deméter para sentar com elas. E um homem ali contou piadas que deixaram a deusa infeliz. Não, deixaram a deusa feliz. Contou piadas que fizeram a deusa infeliz dar um sorriso. O que se tornou uma história etiológica, né, explicando por que mulheres enfim. A esposa de Queleu, né, esse camponês pobre que recebeu bem a Deméter, Metaneira, tinha um filho chamado Demofon, que Deméter pretendeu imortalizar, colocando ele no fogo à noite, para despí-lo da sua carne mortal. E então o curando com ambrosia durante o dia. Demofon cresceu prodigiosamente. Mas uma noite, Metaneira, sua mãe, o descobriu no fogo e gritou, pedindo para Deméter para que parasse o processo de imortalização. Ou que pelo menos a criança parasse de ser consumida pelo fogo. A Deméter fez o filho do Queleus e da Metaneira toda noite ir para a fogueira para ser consumido pelo fogo, mas de dia ele consumia a ambrosia. A mãe pediu para a deusa parar com isso. Contudo, Deméter deu a Triptólemo, esse rapaz, não, o irmão mais velho de Demofon, né, uma charrete com dragões alados. Também deu trigo, que ele pudesse cultivar em todo o mundo inabitado. A deusa da plantação, Deméter. Ela imortalizou Demofon e o outro filho de Queleu e Metaneira. A ele foi dado um ótimo meio de cultivar a terra, né? Ela abençoou a família. Algumas escolas veem as inovações desses heróis culturais como ilustrações de padrões conhecidos como os que primeiro encontraram, onde um objeto ou prática sentido típicos de alguma coisa ou vitais de alguma coisa para a vida humana são dados a um indivíduo particular no passado mitológico. Então são histórias em que um atributo dos humanos de uma prática que eles fazem é dada a eles, né? Como os homens começam a plantar, como os homens são renovados, né, no dia seguinte. Como um camponês precisa ser hospitaleiro com a deusa do cultivo, para que ocorra o cultivo. Certamente, depois da inundação de Deucalião,
A tradição mitológica grega procedeu para uma série de genealogias complexas, com numerosas variantes, e que deram a base para as tribos gregas, né? Já que os gregos foram varridos, em sua quase totalidade, os que vieram depois, pelas pedras atiradas pelos filhos de Prometeu e Epimeteu, né? Novas tribos gregas surgiram. É notável que quase todas essas histórias sejam etiológicas, histórias de explicação, que são como eles contêm personagens que deram seus nomes a regiões, cidades, rios e assim por diante. O primeiro filho de Deucalião e Pirra, esses descendentes de Prometeu e Epimeteu, era Heleno, que dá o seu nome aos gregos. Então, o primeiro filho dos primeiros filhos de Prometeu e Epimeteu é Heleno. Por isso que os gregos vêm de Prometeu e Epimeteu. Na antiguidade, os gregos referiam-se a si mesmos como helenos. E de acordo com uma famosa inscrição conhecida como a Crônica Pária, isso primeiro ocorreu em 1521, antes da nossa era. A prole de Heleno, junto com uma ninfa chamada Orceis, foi Doros, Choutos e Éulo. Os Dórios, né? Os Chutos e os Eólios. Os grandes povos na Grécia. E ele dividiu o território grego entre eles. Heleno dividiu o território grego entre eles. Os Dórios receberam o país adjacente ao Peloponeso e chamaram os que se assentaram ali de Dórios, né? Douros, Douros era o filho do Heleno, que estabeleceu pessoas próximas do Peloponeso e os chamou de Dórios, descendentes de Douros. Chutos ocupou o Peloponeso. Os filhos dele eram Acaios e Ion, que deram seus nomes para os aqueus, né? Os Acaios, e para os Jônios, né? Éulo governou as regiões em torno da Tessália e chamou os habitantes de Eólios. E teve 5 filhas e 5 filhos. Aí você tem as origens dos principais povos da Grécia Antiga, né? Os Dórios, os Acaios, os Jônios e os Eólios. Apesar de muitas histórias interessantes se reunirem em torno dos descendentes de Éolos, não há uma narrativa contínua os ligando. E da lista dos mais importantes, como Prometeu e Pandora, nós entramos na lista B,
né, o mundo dos mitos com um significado mais local. Né? Os filhos de Éolo não ficaram tão conhecidos como Éolo, não. Éolo, né? Não ficaram tão conhecidos quanto os filhos de Prometeu e Pandora. Apesar que Pandora casou com Epimeteu, né? A filha de Éolo, Kanak, a família dela, junto com Poseidon, a filha de Éolo, Kanak, teve um filho, teve família com o Poseidon. E os filhos deles eram Aloios, que casou com seu irmão, Tríops, com a filha do seu irmão, Tríops, e Epimedeia, que se apaixonou por seu avô Poseidon. Epimedeia poderia surfar sobre as ondas e deixá-la cair sobre o seu colo. E fertilizada por isso, ela deu nascimento a Otus e Ephiotes, também conhecidos como os Aloadai. Eles cresceram prodigiosamente, 45 centímetros e de largura e 2 metros em altura por ano. E quando eles chegaram a uma grande estatura, eles decidiram assaltar os deuses. Eles colocaram o Monte Ossa no topo do Monte Olimpo. Então, descendentes de Poseidon e dos Eólios colocaram o Monte Ossa em cima do Monte Olimpo e colocaram um Monte Pélion em cima do Ossa e ameaçaram uma inversão da ordem natural, enchendo o mar com montanhas para fazer a terra ficar seca. E para fazer a terra seca virar mar. Eles só foram derrotados quando Ártemis os enganou, os levou para a ilha de Naxos, se transformando num veado e pulando entre eles. Atirando seus mísseis nela, eles acertaram um no outro. Alcíone, outra filha de Éolo, foi casada com Queix, filho da Estrela da Manhã, que, segundo Ovídio, refletia o brilho do seu pai no seu rosto. Mas o orgulho deles foi a queda deles. Quando Queix tolamente disse que era sua esposa, e ela disse que o marido dela era Zeus, eles foram metamorfoseados em pássaros. Alcíone no Alcion, um pássaro pescador, né? E Queix num outro pássaro. A irmã
de Alcione, Calíque, teve um filho famoso chamado Endymion, que era tão extraordinariamente bonito que Selene, a lua, né, caiu de amores por ele. Quando Zeus ofereceu a dar a ele o que quer que ele quisesse, ele escolheu dormir para sempre num estado sem morte e sem envelhecimento. O seu sono eterno se tornou proverbial. Endymion. Ele também, Endymion, teve um filho chamado Aítolos, que deu seu nome à região de Etólia e se tornou ancestral de grandes indivíduos, né? Um personagem fascinante da família de Aítolos é o seu neto distante, Oineus, que foi o rei de Calídon e se tornou o primeiro a receber uma vinha de Dioniso. O Oineus, a palavra oinos em grego é vinho. Ele teve um filho chamado Toxeus. E num motivo reminiscente, né, que lembra o do Rômulo, romano, a lenda de Rômulo, na qual ele mata o seu irmão Remo por pular sobre as fundações de Roma. Oineus matou Toxeus quando pulou sobre um buraco, né? Os sobrinhos de Toxeus incluíam Djanira, que se dizia que era esposa, se dizia que tinha sido filha de Dioniso, né? A Djanira dirigiu uma charrete, era adepta da arte da guerra e casou-se com Heracles, né? Depois que Heracles venceu a luta com Aquelos para conseguir a mão de Djanira. Então a gente viu a história dos homens por Hesíodo, por outros mitólogos. É a história dos helenos, dos diferentes povos gregos. É uma passagem geral. Depois a gente lê, que a função desse livro aqui é dar uma passagem geral, né? E depois é que a gente lê as histórias com mais detalhes, né? Pegando os autores que particularizam. Tá bom? Então a gente fica por aqui.